E nesse vídeo eu vou falar para você de 10 pessoas, 10 personalidades históricas que provavelmente viram a Arca de Noé, ou então talvez estiveram até na Arca de Noé, né? Outros talvez estejam escrevendo ali de um conhecimento que era corrente na sua época, mas essas pessoas, elas são o mais próximo de testemunhas oculares históricas da existência da Arca de Noé que nós temos. Seja bem-vindo de volta aqui ao nosso canal. Você está no canal O Pesquisador Cristão. Aqui nós estamos desvendando e defendendo os enigmas da nossa fé, e nós continuamos aí na nossa coletânea de vídeos, né, na nossa sequência de vídeos, mostrando as possíveis evidências da existência da Arca de Noé. E se você não assistiu os vídeos anteriores, né, esse é o nosso terceiro vídeo já dessa série, serão vários vídeos aí onde eu vou estar trazendo várias evidências, vários níveis de evidências e curiosidades sobre a existência da Arca de Noé. Mas nós já falamos aí da cartografia antiga, a Arca de Noé presente na cartografia antiga. Nós já mostramos ali a cultura do entorno do Ararat, ali da Armênia, do Irã, né? Como a Arca de Noé ela está presente ali, até mesmo representada em moedas, em documentos. Nós falamos da genealogia ali do povo armênio. Provavelmente nós falaremos disso mais a fundo em um próximo vídeo, né? Tem muita coisa ainda para explorar no que diz respeito a dilúvio e Arca de Noé. Nós mostramos artefatos babilônicos, né? Tabuletas babilônicas e vários outros artefatos. Mostramos um mapa ali da Arca de Noé, né? E nós estamos mostrando essas evidências passo a passo. Então não deixe de ver os vídeos anteriores para você poder continuar aqui de onde nós estamos, né? E agora eu vou falar sobre 10 pessoas da história, historiadores e pessoas que escrevem sobre a Arca de Noé, que registram a existência da Arca de Noé ali naquela região do Ararat, tá certo? Então são pessoas com narrativas muito interessantes, historiadores com documentos históricos muito interessantes, e eu vou analisar juntamente com você, vou citar as fontes sempre embaixo de cada comentário, e nós vamos discutir um pouquinho esses avistamentos da Arca de Noé. Esses são os avistamentos antigos e históricos, e no próximo vídeo eu vou estar mostrando os avistamentos modernos, né, de pessoas no nosso tempo que afirmam ter visto a Arca de Noé. Algumas apresentam algumas pseudo-evidências, né? Algumas estão em documentos, em matérias de jornais, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, vamos começar aqui a discutir esse assunto, a conhecer esse assunto, porque é deveras interessante, não é? Então nós vamos começar aqui por Berossos, sacerdote babilônico que viveu no século 3 a.C. Então é um testemunho bem antigo, não é? E Berossos vai dizer o seguinte: disse que ainda hoje se vêem restos da Arca de Noé sobre a montanha dos Cordiens, na Armênia, e alguns levam desse lugar pedaços de betume com o qual ela estava recoberta, e deles se servem como impermeabilizante. E essa citação está nos escritos de Flávio Joséfo, né? Está aqui a referência, um escritor hebreu do século I. Então, olha só que interessante, né? Berossos, aqui, esse sacerdote babilônico, ele está citando exatamente aquela mesma ideia que nós temos na Bíblia, né? Uma arca revestida de betume. Então essa é uma das mais antigas referências, citações fora da Bíblia, né, da Arca de Noé. O que Berossos ele está dizendo aqui? Né, ele diz que aquilo era um dito corrente, as pessoas sabiam disso. Ele não está dizendo, não é, que ele foi lá, mas ele está dizendo que os restos da arca eram vistos, as pessoas viam a olho nu ali os restos da arca, né? E que alguns levavam desse lugar pedaços de betume, arrancavam pedaços da arca e levavam ali para casa, né? Com interesse ali de usar para os mais variados fins. Outros escritores vão dizer também que eles usavam como amuletos e tudo mais. Nós temos também a narrativa aqui, a citação, a menção que Nicolau de Damasco faz da arca, né? Nicolau de Damasco é historiador e filósofo, né? De 64 a.C. até 4 depois de Cristo. Então, são figuras bem antigas, né?
E ele diz o seguinte: há uma grande montanha na Armênia, situada na cordilheira de Minas, chamada Bares, para onde muitos se refugiaram durante o dilúvio e foram salvos. E uma certa pessoa, carregada em uma embarcação, encalhou no topo, e as relíquias da madeira foram preservadas por muito tempo. Esta poderia ser a mesma pessoa sobre quem Moisés, o legislador dos judeus, escreveu. Isso está preservado em Eusébio de Cesareia, né? Nos escritos de Eusébio de Cesareia, no Preparatio Evangélica, no livro 9, o capítulo 20. Então, olha que interessante, né? Ele cita uma grande montanha da Armênia, né? E ele vai citar aqui: as relíquias de madeira foram preservadas por muito tempo. Então ele está dizendo que, olha, as relíquias de madeira estavam lá, as pessoas viam a madeira lá. Talvez aqui, nesse período em que ele está citando, essas relíquias já não fossem mais visíveis, né? Talvez já tinham acabado, já tinham se desfeito, não é? Ou já tivessem sido saqueadas, não sei. Mas ele não está dizendo isso no texto aqui, mas ele diz que as relíquias foram preservadas por muito tempo. Então, é uma menção histórica sobre a existência da Arca de Noé ali naquela região do Ararat. Nós temos também Teófilo de Antioquia, o sexto bispo de Antioquia, né, de 115 a 185 depois de Cristo. Estamos vindo para cá na história, né? Ele diz o seguinte: e assim a raça de todos os homens que então existiam foi destruída, e somente aqueles que estavam protegidos na arca foram salvos. E estes, já dissemos, eram 8, e da arca os restos ainda podem ser vistos até hoje. Se dirige à montanha Ararat, na região da Arábia, como se diz, onde ela repousou após o dilúvio. Então nós temos isso em Teófilo de Antioquia, e nós temos aqui no Ad Autolicum, livro 3, no capítulo 20. Então olha que interessante, ele faz menção que em sua época ali, os restos ainda podem ser vistos até hoje, até o momento em que ele estava escrevendo, né? Então veja que esses escritores antigos, eles parecem concordar uns com os outros, né? Eles estão meio que concordando, eles não estão se contradizendo, embora existam algumas discrepâncias aí da localização, né? Isso pode de repente ter acontecido, como eu já falei nos livros anteriores, porque a localização do Monte Ararat, ela vai mudar bastante, né? Ora se localizava em um lugar, ora se localizava em outro lugar. Por aquela região ser uma região de conflitos, né? Nós temos uma certa imprecisão histórica sobre aquela região. Vamos prosseguir. A quarta pessoa aí que nos fala da existência da Arca de Noé é Epifânio de Salamina, que ele é bispo de Salamina e Chipre. Ele já vai falar no século III, aí no século IV, aliás. E nós temos duas citações dele, onde ele vai dizer o seguinte: assim, até hoje, os restos da arca ainda são mostrados em Corduene. Isso está em Epifânio de Salamina, 2009, e nós temos a referência aí. A próxima referência, onde ele cita isso, diz o seguinte: você supõe seriamente que não somos capazes de provar nosso ponto, quando até hoje os restos da Arca de Noé são mostrados no país dos curdos? Ora, se alguém procurasse diligentemente, sem dúvida também encontraria no sopé da montanha os restos do altar, onde Noé, ao deixar a arca, demorou-se para oferecer animais limpos e gordos como sacrifício do Senhor, ao Senhor Deus. A arca no Ararat, isso aqui já está na referência de Tim-Lahey. Então, na primeira citação dele aqui, de Epifânio de Salamina, ele vai falar que os restos da arca ainda são mostrados no Corduene, né? Embora ele cite a montanha do Corduene, né? Nós não sabemos exatamente se ele está citando realmente o Corduene, né? Nós temos localizações geográficas um pouco próximas ali, mas relativamente distantes, né? Mas essas montanhas mudavam de nome, né?
Então nós temos aqui ele dizendo o seguinte, a mesma coisa que os seus antecessores estão falando, que os restos da arca ainda são visíveis lá. Não é interessante, né, nós termos tantas citações históricas que concordam? E na segunda citação, ele vai falar o seguinte, ele está meio que desafiando ali as pessoas que não creem, talvez, na sua narrativa, né? Ele diz, você supõe seriamente que não somos capazes de provar nosso ponto, ou a nossa religião, ou a nossa fé, aquilo que nós pregamos e acreditamos, quando até hoje os restos da Arca de Noé são mostrados no país dos curdos? Então, certamente ele está mostrando uma prova, né? Algo físico da sua fé, né? Então ele não está se envergonhando, ele tem certeza daquilo que ele está dizendo. Olha, a minha fé, a minha crença no dilúvio, a minha crença na salvação de Deus ali do dilúvio, ou na minha fé, vem do fato de que nós ainda temos esses exemplos, nós ainda podemos ver, né? E ele não é desmentido, muito provavelmente, porque ele fala com total certeza. Ora, se alguém procurasse diligentemente, sem dúvida também encontraria no sopé da montanha os restos do altar. Então ele ainda cita um altar, né? O altar onde Noé, aliás, teria oferecido o seu sacrifício, né? Nós temos também aí João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla. Aí nós já temos aí de 347 depois de Cristo, né? O arcebispo em Constantinopla. Ele vai dizer o seguinte, vocês já ouviram falar do dilúvio, daquela destruição universal? Já ouviram falar disso? Isso não foi apenas uma ameaça, foi? Não aconteceu realmente? Essa obra poderosa não foi realizada? As montanhas da Armênia não testemunham isso, onde a arca descansou? E os restos da arca não estão preservados lá até hoje para a nossa advertência? Isso está, nós estamos com a referência aí embaixo. Então veja bem, olha a maneira como João Crisóstomo aqui ele vai falar, né? Ele está também desafiando ali pessoas incrédulas, e ele está dizendo, olha, vocês não ouviram falar do dilúvio? Se vocês não estão acreditando nisso que nós pregamos, ou nisso que nós vivemos, vocês já não ouviram falar do dilúvio, né? Daquela destruição universal? Isso não foi apenas uma ameaça, foi? Não aconteceu realmente? Essa obra poderosa não foi realizada? As montanhas da Armênia não testemunham isso, né? Onde a arca repousou, e ele diz o seguinte, os restos não estão preservados. Então, me parece que era uma coisa que todo mundo sabia, né? Que todo mundo podia ver, que todo mundo podia contemplar, que todo mundo, que era uma evidência que ninguém duvidava, né? Da maneira como ele fala aqui. Senão, por que ele escreveria dessa forma, né? Por que ele usaria se alguém simplesmente pudesse lhe desmentir, né? Se alguém pudesse dizer, nós já olhamos lá em cima, não tem nada, né? Nós já subimos lá em cima, não há nada, não é? Então, certamente, se ele fala com esse nível aqui de convicção também, né? Como seus antecessores, ele certamente sabe do que ele está falando, né? Nós temos também Isidoro de Sevilha, teólogo e erudito da Espanha, já mais recente, né? De 560 a 636 depois de Cristo. Ele já diz o seguinte: Ararat é uma montanha na Armênia em que os historiadores atestam que a arca se estabeleceu após o dilúvio. Daí até hoje os restos de madeira da arca podem ser vistos lá. Olha que interessante essa citação aparecer em todos esses registros, né? Todos afirmam a mesma coisa. Olha, os restos podem ser vistos lá, né? Aqui nós estamos vendo que ele fala de restos, né? Talvez a arca não estivesse necessariamente inteira, né? Talvez hoje ela já, se ela ainda existir hoje, nós vamos falar de algumas evidências também mais para frente, mas talvez ela esteja enterrada sobre geleiras, né? Já no topo do Ararat ou em algum outro monte, já esteja decomposta, né? Enfim, mas ele está dizendo aqui que em 560, por volta do ano 600 ali mais ou menos, né? Vamos situar aqui essa citação, os restos de madeira podem ser vistos lá, como todos os seus antecessores. Então, muito interessante essas citações em concordância, né? Nós temos também Al-Mas'ud, historiador, geógrafo e viajante árabe, de 896 a 956 depois de Cristo. Notemos que nós estamos pegando pessoas aqui de várias origens diferentes, né? Nós estamos pegando historiadores de várias origens diferentes, de várias localidades diferentes e até de uma fé diferenciada, né? Nós temos aqui a citação dele
desse viajante árabe, ele vai dizer: El Judi é uma montanha no país de Massur e se estende até Gezirah Ibn Omar, que pertence ao território de El Mausil. Essa montanha fica a 8 farzans, cerca de 32 milhas, do Tigre, o lugar onde o navio parou, que fica no topo dessa montanha e ainda pode ser visto. Né? Embora ele esteja citando aqui o Monte El Judi, né? já é uma outra localização, não é o Ararat, né? Isso está mais ligado a outros povos, né? No caso, alguns armênios acreditam, né? Enfim, mas ele está dizendo o seguinte: a mesma coisa, né? Ele está dizendo que os restos ainda podem ser vistos, né? E você tem a referência aí. Então, todos falam em uma só concordância: nós estamos vendo os restos ali em cima. Nós temos também Ailton de Córicos, historiador medieval armênio, de 1250 a 1310. Então, estamos chegando mais perto, cada vez mais perto, né? No cume da montanha, algo preto é visível, o que as pessoas dizem ser a arca, né? Então, ele continua citando: olha, por volta do ano 1300, lá no cume daquela montanha, ali ele está citando o Ararat, algo preto pode ser visto, as pessoas dizem ser a arca. Parece que nesse tempo aqui, né, ainda não se sabe mais como se sabia antes, não se tinha tanta certeza. Ele está dizendo: as pessoas dizem ser a arca, né? Então nós temos a citação aí com a referência de Ailton de Córicos. Nós temos também Marco Polo, né, um explorador bem conhecido, veneziano, que também foi mercador e embaixador, e ele já faz um registro daquilo que se dizia em sua época, né, no século XIII. Foi no alto das montanhas dessa província que foi parar a Arca de Noé depois do dilúvio, né? Ele não diz que é algo duvidoso, ele afirma, né? Foi no alto dessas montanhas, dessa província, que foi para a Arca de Noé. Então, é uma citação mais isolada, né? Apenas uma referência, né? Não é tão ousada como as outras citações, mas também não deixa de ser bastante interessante, porque meio que concorda com os outros historiadores, né? Nós temos também Adão de Oleários, matemático, geógrafo e diplomata, de 1599 teria vivido a 1671, né? Ele vai responder o seguinte: os armênios e os próprios persas são de opinião que ainda há sobre a dita montanha alguns restos da arca, mas que o tempo os endureceu tanto que eles parecem absolutamente petrificados. Isso é uma possibilidade também, né, da arca ter se petrificado, se ela tiver resistido, não tiver apodrecido, não tivesse decomposto, sido saqueada, queimada, enfim, é uma possibilidade. Em Sharmarshi, na Média Persa, nos foi mostrada uma cruz de uma madeira preta e dura que os habitantes afirmaram ter sido feita da madeira da arca. Então, isso está aqui também na referência do livro de Tim LaHaye. Então, olha que interessante, né? Ele está citando também uma relíquia aí. Nós mostramos no vídeo 1 aquele relicário armênio, né? Onde você tem ali, um oratório ali, né? Você tem aquele relicário e você tem uma cruzinha e um fundo de madeira ali que disse ser da Arca de Noé. Então parece que as pessoas, desde muito tempo, se realmente elas tiveram acesso à arca, elas vêm tirando pedaços e vêm guardando pedaços, reconhecendo como algo sagrado. E ele faz menção aqui a uma cruz de madeira, né, que eles acreditavam, afirmavam ser madeira da Arca de Noé. Vamos prosseguir aqui. Então, eu citei para vocês 10 pessoas, 10 historiadores. Existem outros historiadores, existem outras fontes, fontes mais simples, simplórias no que dizem, mas que falam também da existência da Arca de Noé no topo do Monte Ararat. Como eu já citei anteriormente nos vídeos anteriores, né, essa localização aí do Monte Ararat, ela vai mudando de local para local, né? Você tem que entender ali que você tem povos diferentes, né? Você tem o Irã ali, né? Você tem a Turquia, você tem os armênios, você tem a Rússia,
Rússia também nas proximidades. Enfim, você tem ali um conflito, locais que não podem ser acessados. A região foi conquistada em determinados momentos, pertenceu a outros povos, outros pedaços pertenceram a outros povos. Então você tem um conflito muito grande ali. Então, para você dizer certamente, olha, o Monte Ararat é esse monte aqui, né? Nós temos o Grande Ararat hoje, o Pequeno Ararat também, que é reconhecido como o Monte Ararat oficial, né? O Monte Ararat bíblico, mas muitos historiadores e escritores também dizem que não, que é uma formação vulcânica posterior. Então, é um local que muda, né? Tanto muda e recebe nomes diferentes, porque você tem povos diferentes lutando ali, né? Por isso eu digo que ora o Monte Ararat era num lugar, ora em outro lugar, né? Então se torna um pouco difícil, né, da gente dizer. Eu sei que eu consegui aqui, né, reduzir aí essas narrativas ao Cordoene e País de Massur, né, e Monte Ararat e Montanha El Djud, né? Então nós teríamos aí mais ou menos, né, as 4 localizações aqui nesse lado aqui do Urartu e as 2 localizações aqui, né, com o Ararat, o Ogridag e o El Djud aqui em cima. Então provavelmente, né, colocando assim, a grosso modo, não é um estudo científico que eu estou fazendo, basicamente pelas narrativas desses historiadores antigos, dessas pessoas que citaram, ela estaria em uma dessas 2 localizações aqui desse lado, ok? Pode ser que esteja em outro lado, pode ser, mas se nós formos olhar aí o limite do reino de Urartu, né? Seria mais ou menos essas 2 localizações que eu tenho aqui desse lado, né? É claro que nós não teremos como saber isso, a menos que nós encontremos a arca, né? Também imagine aí a quantidade de quilômetros quadrados, né? Pensa aí, um avião cai em um local desse, aí você praticamente não localiza, não tem como localizar, né, um avião, né? Mesmo com satélite, até dá trabalho de localizar. Então imagina localizar aí uma arca de 100 e poucos metros aí, né, em uma área de 300 e poucos mil quilômetros quadrados. Então é muito complexo, né? Mas nós estamos aos poucos nesses vídeos montando todo esse nosso mosaico, esse nosso quebra-cabeça, e no próximo vídeo eu vou te mostrar já os avistamentos modernos, as expedições modernas e várias outras curiosidades aí que corroboram também com essa narrativa aí que nós estamos vendo desses historiadores. Então, o que você achou? Você acha que isso é mentira, né? Será que todas essas pessoas diferentes, elas estão aí em um surto coletivo? É uma questão cultural da época, as pessoas simplesmente acreditavam e por isso esses historiadores iam apenas afirmando, né? Eu vejo que muitos aí afirmam com convicção, com certeza, né? E até desafiam, nos provem o contrário, está lá para provar para vocês a nossa fé, né? Como eu já citei. Então, eu particularmente acredito nessas citações, em praticamente todas essas citações, né? Algumas não mencionam a arca diretamente, eu acredito também, certo? Eu acredito que isso pode ser real, mas o que você achou dessas evidências, né? Nós estamos apenas começando, certo? Cada vídeo aqui nós vamos discutir evidências diferentes, né? Já nós vamos entrar também na questão do dilúvio, então serão dezenas de vídeos sobre esse tema aí, e eu espero que você comente, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas que você conhece, né? E deixa seu comentário aí se você discorda, e a graça e a paz de Cristo, e eu vejo você no próximo vídeo.